Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir, deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 14. A resposta veio quase de imediato. Em um momento, eles ouviram um som de pés se mexendo em algum ponto distante. E então, de repente, eles estavam cercados de trogloditas. Eram muitos e nem dava para contar, mas Nico ficou feliz em vê-los. Os trogloditas pareciam humanos, se os humanos tivessem algumas dezenas de centímetros de altura e tivessem evoluído dos sapos. Tinham lábios finos como papel em rostos largos, narizes afundados e olhos esbugalhados como de anfíbios. Os tons de pele tinham uma variedade que parecia ser infinita. Mesmo na luz fraca, Nico via verdes e azuis e marrons. Um dos tróglos, vestido como um instrutor de aeróbica dos anos 1980, tinha uma pele que brilhava como se coberta de pedras preciosas amarelas. Os trogloditas tinham uma quedinha por trajes e estavam usando todas as roupas possíveis. Suéteres por cima de macacões, paletós transpassados com calças de moletom, saias e vestidos e blusas, tudo colocado de qualquer jeito e em camadas, uns por cima dos outros. Tá parecendo o Dobby. Um troglo só vestia rosa neon, uma calça de couro de cintura alta, uma jaqueta com ombros recortados sobre malha rosa e um audacioso chapéu de cowboy, tudo cravejado de dourado. Os chapéus eram... Bem, se tinha uma verdade incontestável sobre os trogloditas, era o fato de eles amarem chapéus. Raras foram as vezes nas quais Nico vira um troglo usando apenas um. De fato, todos os troglos no campo de visão de Nico tinham vários chapéus empilhados na cabeça. Gorros debaixo de chapéus de cowboy, Stetson debaixo de bonés, debaixo de coroas. Se algo fora feito para ser colocado na cabeça, os trogloditas usavam. O troglo que Nico conhecia melhor, Bling, deu um passo à frente, trajado como sempre com a fantasia em miniatura de George Washington, até com uma peruca embaixo de um tricorne de couro. Estamos vendo vocês, Nico de Angelo e Will Solácio, gritou Bling. Obviamente a fala dele era pontuada pelos constantes cliques, rosnados e gritos que os troglos usavam para se comunicarem. Obrigado, grrr, ó grandioso Bling, CEO dos trogloditas, exclamou Nico. Will deu um passo à frente. Nós íamos trazendo presentes, ó grandes trogloditas. Nico ficou horrorizado ao perceber que Will tinha dito sem perceber que levara presentes podres para os grandes trogloditas fermentados. Seu namorado apoiou a mochila na frente de dois troglos tensos e nervosos e tirou os outros dois moletons que tinha levado. Ele os exibiu e perguntou: Estes presentes... vocês? Os trogloditas olharam confusos para Bling. Will, o que você está fazendo? Sussurrou Nico. Eu pensei em pelo menos tentar, disse Will. Você acabou de perguntar se seus moletons os devoram. Não foi o que eu disse. Nico assentiu. Foi sim. Mas os troglos pareciam ter entendido o gesto. Dois já tinham vestido os moletons azul claros, que se arrastavam no chão devido à baixa estatura deles. Bling tirou o chapéu triangular. Eles nos devoram, respondeu ele.
Venham Nico e Will e se juntem a nós no nosso novo lar. Will sorriu para Nico. Acho que eu me saí bem, até. Nico riu. É, acho que sim. Ele segurou a mão de Will. Obrigado por tentar. Eles começaram a caminhar pela caverna escura, com Bling na frente. Pouco tempo depois, entraram em uma passagem lateral iluminada por amontoados de cogumelos bioluminescentes, a versão troglodita de arandelas de parede. E Nico conseguiu enxergar o suficiente para guardar a espada. Um dos trogloditas que tinham pegado um moletom fez uma dancinha na frente de Will, estalando e gritando antes de sair correndo. Acho que esse troglo em particular está feliz com você, comentou Nico. Will observou o grupo que estava tagarelando e estalando de maneira frenética com os trajes coloridos. Eles realmente deram uma melhorada nas roupas desde a última vez que os vimos. Isso foi parte do apelo deste lugar, explicou Nico. Eles estão do lado do Estige. Não entendi. O Estige carrega os restos de sonhos quebrados. Isso significa... Bem, quando os mortos atravessam o rio, eles abandonam as vidas mortais. Muitas vezes descartam o que resta das lembranças preciosas na água. Dá para ver todo tipo de detrito flutuando na correnteza. As páginas de manuscritos inacabados, pinturas que não foram vendidas, fotografias de entes queridos. Will fez uma careta. Isso é tão triste. Nico não tinha pensado por esse lado. Para ele, era só a natureza do mundo inferior, mas ele a sentiu em solidariedade. De qualquer modo, muitas peças de roupas também vão parar lá. Os troglos se divertem pegando tudo. E a Hades não se importa? Nico fez que não. Duvido que ele vá notar ou ligar se houver menos. Nico parou de falar de repente. Ele quase tinha dito lixo, mas Will talvez achasse um jeito cruel de falar do que restava da vida das pessoas. Menos coisas no Estige. É o lugar perfeito para os trogloditas. Ninguém procura cavernas secretas deste lado do Estige, e ninguém no mundo acima vai descer aqui por vontade própria. Então, são nulas as chances de a casa deles ser... Bem, você sabe. Ser pisoteada por acidente por um bando de tauros silvestres. Disse Will. Eu até parei de comer carne depois disso. De repente, o túnel fez uma curva para a esquerda. Nico e Will ficaram em silêncio quando a luz à frente cresceu, junto aos ecos do que parecia uma festa animada. Os acompanhantes troglos seguiram em frente, clicando e chiando com a animação, e o túnel se abriu em uma caverna maior que a primeira. Por Hades, murmurou Nico. Ele tinha visto os estágios iniciais da construção, mas a extensão do que os troglos tinham feito desde sua última visita deixou Nico sem fôlego. Se a casa anterior parecia uma plataforma de metrô, aquilo era a grande Central Station. Os trogloditas tinham entalhado o teto da caverna em um domo elaborado, com frisos de troglos caçando lagartos e touros gigantes, e converteram as maiores estalagmites e estalactites em colunas enormes de sustentação, reforçadas e decoradas com todo tipo de lixo. À direita, os troglos criaram um enorme palco, onde organizaram todos os objetos humanos que tinham encontrado em pilhas do tamanho de casas, embora Nico não conseguisse identificar a menor lógica na separação. Perto dos fundos da caverna, um arco levava a uma área ainda mais agitada, com troglos indo e vindo como o trânsito na hora do rush. Mais troglos do que Nico já tinha visto em um lugar só. Mas isso nem era a coisa mais impressionante no QG troglo. No lado esquerdo da caverna, os troglos tinham escavado um buraco enorme na parede, uns 15 metros acima do chão, do qual caía uma cascata preta como a noite. A água caía em uma piscina gigantesca antes de seguir por uma série de canais, onde os trogloditas se sentavam nas margens com varas de pescas e redes rudimentares, pegando todo tipo de detritos e jogando para trás para outros troglos
que separavam o refúgio e colocavam as melhores coisas para secar. Mais à frente, a correnteza girava rodas de água enormes que pareciam estar movimentando rebolos, foles e outras estranhas engenhocas. O que é isso? Murmurou Will, impressionado. Vocês estão sendo testemunhas de uma nova era dos trogloditas, explicou Bling. É uma operação muito eficiente. Vocês desviaram o rio Estige, disse Nico, esfregando os olhos, para ter energia hidráulica, e basicamente introduziram o primeiro sistema de reciclagem no mundo inferior. Sim, verdade, confirmou Bling. É brilhante demais. Eu estou abismado, disse Nico. Bling estufou o peito. Você nos ajudou muito, italiano, filho de Hades. Will franziu a testa, observando os coletores de lixos trogloditas. Mas a água do Estige não é perigosa? Bling fez um som de clique de desprezo. Para os tróglos? Não. Outro troglodita passou com um cálice grande de líquido escuro fumegante, decorado com guarda-chuvas de papel. Mas é picante. Ele arrotou e continuou andando com o coquetel de água do Estige. Bling sorriu para Will. É bom ver você de novo, texano, filho de Apolo. Mande lembranças ao seu pai quando vir de novo. Obrigado, disse Will. Eu tenho que admitir, seu novo quartel-general é muito impressionante. Vocês não viram nada, exclamou Bling, levantando o queixo. Venham, vamos alimentar vocês e ouvir histórias de sua missão. Eu estou satisfeito, disse Will. Acabei de comer ambrosia. Você fala baboseira para os trogloditas, disse Bling. Todos os seres precisam comer. Venham banquetear conosco. O líder trógolo seguiu no meio da multidão sem esperar para ver se os convidados o seguiam. Will olhou para Nico com preocupação. Na última vez em que nós experimentamos comida trógolo, era sopa de lagarto. Que não estava tão ruim, retrucou Nico. Fala sério. Vive um pouco, Will. Vamos comer e descansar antes de a nossa jornada começar de verdade. Tomara que comece logo. E se eles estiverem fazendo comida com água do rio Estige agora? Vou avisar que nós temos restrições alimentares. Vai ficar tudo bem. Além do mais, você precisa de alimento depois da sua revelação de ursinho carinhoso. Will não pareceu convencido, mas foi atrás de Nico e dos outros tróglos, tentando ficar de olho no chapéu tricórnio de Bling ao longe. Eles passaram por numerosos túneis que se ramificavam a partir da via principal, e Nico torceu para ter alguma oportunidade de explorar o lugar. Ao mesmo tempo, uma voz repetia no fundo da mente dele. Não perca tempo. Vá salvar Bob. Por fim, eles chegaram à área comunitária de alimentação dos tróglos, um recesso enorme que parecia um anfiteatro, com fogo e uma coleção de eletrodomésticos resgatados no centro. Nico teve a sensação de que faria parte da plateia de um programa de culinária. Conforme eles seguiam até a fileira da frente, o cozinheiro principal dos tróglos se aproximou, com um sorriso enorme no rosto e um chapéu de chefe branco alto demais inclinado na cabeça, como a torre de Pisa. Clique errado pareceu feliz da vida de ver Nico e Will de novo. Eu melhorei nossas receitas, exclamou ele. Hoje eu tenho um prato humano para vocês. Ah, é? Will pareceu se perguntar se isso significava um prato feito de humanos, mas não falou nada. Quando o clique errado se afastou para preparar o prato, um troglodita pequeno vestido como ciclista do Tour de France se aproximou e ofereceu a Will um triângulo amarelado que parecia um pedaço de queijo. Para que serve isso? Perguntou Will. A criança apontou para a cabeça do garoto e entregou a Nico um chapéu coco marrom. Nico estava achando aquilo hilário. Ele colocou o chapéu e se virou para Will. Cadê seu espírito de equipe? Você sabe que os trogos esperam que os convidados usem chapéu. Não seja tímido. Com um ar de irritação,
Will colocou o queijo de esponja na cabeça. Por que eu nunca recebo um chapéu normal? Quem gosta de normal? Disse Nico. Eu prefiro o esquisito. Diz o cara com um chapéu normal. Clique Errado voltou com uma cumbuca de pedra preta fumegante em cada mão. Por favor, deem feedback, disse ele. Eu aceito uma nota entre 1 e 5 estrelas. Nico espiou dentro da cumbuca. O caldo era de uma cor de vinho, com um pedaço de algum tipo de proteína animal flutuando. Parece ótimo, mas eu deveria ter mencionado que não podemos ingerir água do estige. Clique Errado fez um gesto de descaso diante do comentário. Estou ciente das fraquezas digestivas dos humanos. Não se preocupe. Bom apetite. Nico tomou um gole e teve uma surpresa agradável. Estava um pouco azedo, muito saboroso e bem gostoso, embora ele não conseguisse identificar qual receita humana o prato deveria ser. Está bem gostoso, Clique Errado, elogiou Nico. Will seguiu a deixa e tomou um gole. Refletiu por um momento e fez sinal de positivo. E está gostoso. O que é? Sopa de tomate, disse o chefe. Que bom que vocês gostaram. Isso deixa Clique Errado orgulhoso. Nico estudou a cumbuca. Sopa de tomate não teria sido seu palpite? Onde vocês conseguem tomate aqui? Clique Errado sorriu com malícia, como se fosse segredo de estado dos troglos. Também contém lagarto verde e macarrão. Essas são contribuições minhas. Will parou com a cumbuca a caminho da boca. Lagarto. De novo? Uma iguaria entre os troglos, lembrou Nico, para que ele não ofendesse os anfitriões. Ai, tá me lembrando estrogonofe de frango. Muitas culturas humanas comem lagartos também. Estamos honrados, Clique Errado. Para mostrar que estava sendo sincero, Nico ingeriu um pedaço de carne de lagarto. Era menos borrachuda do que ele esperava. Will tomou mais um gole. E que tipo de macarrão você encontrou? O tipo mais comum que vocês, humanos, usam, respondeu o Clique Errado. Will franziu a testa e pegou um macarrão escuro comprido no caldo. Uma expressão de horror surgiu no rosto dele. Seria o tipo de macarrão que a gente usa nos sapatos? Isso mesmo, disse Clique Errado, satisfeito. É bem gostoso. Nico cobriu a boca para conter a risada. Na ponta do macarrão havia um pedacinho de plástico que só parecia uma coisa do mundo humano. Will suspirou. Bem, obrigado, Clique Errado. Humanos não podem comer cadarços, mas com certeza eles dão um belo tempero para a sopa. Clique Errado, evidentemente satisfeito, foi servir os outros troglos. Nico teve sorte de sua cumbuca não ter um único cadarço dentro. Ele estava na metade da sopa e se perguntando como lagartos verdes podiam ser tão gostosos quando Ibling reapareceu, mastigando com gosto uma correia. É bom ver vocês banqueteando conosco. Estou feliz de vocês terem feito tanto progresso com o quartel-general, disse Nico. Há mais coisas para fazer. Nosso depósito de chapéus já está lotado. Vocês não poderiam ter menos chapéus? Sugeriu Will. E Bling o encarou. Ou não, acrescentou Will, ajustando o queijo na cabeça. Mais chapéus para todo mundo. E Bling se virou para Nico. Agora, por favor, me conte sobre a viagem de vocês. Nico contou ao troglodita tudo o que tinha acontecido até ali, desde as vozes e a profecia repetida até a luta com Epíalos. No fim, Ibling estava coçando a peruca branca com nervosismo. Nós estamos aqui há poucos meses, disse ele, mas sentimos que algo mudou no chão abaixo de nós. Algo está despertando. Não gosto disso, disse Will.
O que você acha que é? Perguntou Nico. Nós não sabemos. E Bling estalou a língua algumas vezes. Nos falta a sabedoria do mundo inferior e de suas muitas criaturas estranhas. Isso é compreensível, comentou Will. Mas eu sei o seguinte, e Bling farejou o ar. A mudança tem um cheiro forte, e esse cheiro está em vocês. Desculpa, o quê? Perguntou Nico. Está em vocês dois, explicou Yi Bling. Um cheiro de... sei lá. Will fungou o próprio moletom azul. Será que é do nosso confronto com Epíalos? Não, respondeu o troglodita. Eu conheço o cheiro de demônios. Esse é similar, porém mais forte. Talvez algo da mesma família? Intrigante. O CEO Troglos se virou para a multidão na área de jantar e gritou. Troglos, venham cheirar esses semideuses. De repente, Nico e Will foram cercados por trogloditas, encostando o nariz neles. Com licença, disse Will, tentando afastar um que estava cheirando seus joelhos. Sim, sim. O troglodita sorriu para ele debaixo do boné virado de lado. O cheiro está em você todo. Em você também, completou o outro, farejando os sapatos de Nico. Muito forte. Tipo peixe podre. Não, tipo trufa, opinou o outro. Gosma de inseto? Sugeriu um terceiro. É o cheiro cambiante, concluiu um troglodita de chapéu de cowboy, e os outros murmuraram em concordância. Sim, o cheiro cambiante. Nico ficou arrepiado. Não sabia o que cambiante significava, mas não queria ter aquele cheiro. Um coral feroz de clique e rosnados explodiu ali perto, e Bling pediu licença para lidar com um grupo de jovens trogloditas que estavam lutando por causa de um conjunto de chapéus de mago. Quando ele saiu andando, os pensamentos de Nico dispararam. Epíalos tinha mencionado mamãe. E Bling tinha dito que o cheiro podia ser algo da mesma família de demônios. A teoria de Nico de antes voltou, mas ele não queria que fosse verdade. Não podia ser. Nico? Will o cutucou. Você está bem? Estou só pensando. Nico devia estar emitindo fortes energias de... Não quero falar sobre isso, porque Will não pediu detalhes. Pelo menos os trogloditas parecem felizes aqui, observou Will. Eu não esperava isso. Nick ergueu uma sobrancelha. Por que não? Will deu de ombros. Ah, é que... O mundo inferior, Terra dos Mortos. Eu achei que talvez eles achassem a vida aqui deprimente. A morte é parte da vida, argumentou Nico. Nós sempre moramos ao lado dela. Eu não acho que esse fato deva ser chamado de deprimente. Tudo bem, óbvio, mas morar neste lugar? O Will observou a caverna como se estivesse procurando uma coisa que não estava lá. Nico respirou fundo. Lembrou a si mesmo que o Will tinha passado por muita coisa naquele dia. Os dois, na verdade. Nem tudo aqui embaixo é o pior do universo, disse ele. Meu pai mora no mundo inferior. E muita gente viva mantém o palácio dele funcionando. Bob era o zelador lá, lembra? Lembro sim, concordou Will. Eu só estou dizendo... Pessoas vivas, como Bob e os trogloditas, eles são exceção à regra, né? Nico fechou a cara. Ele queria que Will tivesse a mente mais aberta para o mundo inferior. Os trogloditas podiam não ter nascido ali, mas eles se adaptaram muito bem. O Will não conseguia ver isso? Mas Nico não queria mais brigar. Ele também achava que o encontro com Epíalos não tinha causado a melhor primeira impressão do reino do pai dele. Estava tentando em pensar como dizer isso, como transformar a irritação em algo mais positivo, quando Yi Bling reapareceu depois de mediar com sucesso o dilema do chapéu de mago. Agora, Nico D'Angelo, disse o CEO. Onde nós estávamos? Infelizmente, Nico lembrava. No cheiro de mudança, algo despertando.
mamãe. E Pia-los tinha avisado que eles a encontrariam em breve. Eu sei o que está despertando, declarou Nico. Ou pelo menos eu acho que sei. E Blink o examinou, os olhos indo rápidos de um lado para o outro. Sua língua rosada se esticou para fora e voltou logo em seguida. Como você saberia isso, Nico D'Angelo? Nico hesitou. Ele nem queria dizer o nome dela em voz alta. Mas, se os trogloditas a sentiam e se farejavam a presença dela até a distância, eles mereciam saber. Todos podiam estar em perigo. Você deveria convocar seu conselho, disse Nico para o líder dos Troglos. Nós precisamos conversar. Ele se virou para Will. Acho que sei quem me mandou aqueles sonhos terríveis e por que Bob está encrencado.